Pessoal, tudo bom? Rui Alves, vim falar com vocês da nossa carta do mês, Meditações de Marco Aurélio, tá? Onde a gente vai refletir sobre todo o ano de 2023, nossos erros e acertos e como podemos melhorar em 2024. Falando do livro Meditações, Marco Aurélio escreveu esse livro nos grandes imperadores romanos, filósofos, tá? Escreveu esse livro praticamente em campos de batalha, onde ele refletia sobre a vida e a filosofia estoica. O que é a filosofia estoica? Basicamente aceitar que você não tem controle sobre diversos fatores externos na sua vida, mas que você pode fazer o melhor com aquilo que você tem controle. Isso parece muito investimento, onde diversas coisas acontecem no nosso exterior que a gente não tem controle, mas nós temos a capacidade de refletir isso nos nossos fundos. Como é que a gente começa a nossa carta? Basicamente falando do principal fator que surpreendeu o mercado. O fato que o crescimento brasileiro foi mais forte que o esperado e o fato que a recessão dos Estados Unidos não aconteceu. Por que o crescimento brasileiro foi mais forte que o esperado? A gente levanta alguns fatores. Primeiro fator, o fiscal forte, que vem ali desde a eleição passada, com as PECs kamikaze, depois com a PEC da transição, um crescimento forte de despesas públicas no Brasil, isso certamente ajudou a economia. Segundo fator, o agro, que surpreendeu positivamente. O agro no agregado é 25% da economia, certamente teve um efeito positivo nas contas brasileiras. Tá? Então o Brasil aí, agro, a política fiscal e também todas essas reformas que acontecem desde o governo Temer, que em algum momento a gente acha que começa a permear a economia, talvez até causando uma pressão menor de salários, que hoje ajuda a inflação baixa brasileira. Vamos para os Estados Unidos. Por que a recessão não ocorreu? Algumas ideias. Também um fiscal forte, que vem desde o governo Trump, mas foi estendido do governo Biden. Trilhões de investimentos, incluindo infraestrutura, isso ajuda a economia de modo geral. Também acreditamos que a economia americana é melhor do que as pessoas dão crédito por ela. Grande parte cíclica foi tirada dentro da economia americana, ficou muito setor de serviços, que é muito estável. Tá? Então isso aí ajuda muito a economia americana a ter hoje um core estável de melhor qualidade do que ela tinha no passado. Também o setor de housing, o setor imobiliário, ele tinha um estoque muito baixo no começo desse processo aí de subida de juros em 22, 23. Esse estoque baixo fez com que o setor de construção não caísse. E o setor de construção é um dos principais setores para começar a demitir e começar uma recessão. Isso não aconteceu dessa vez e essa resiliência se provou muito importante para a economia dos Estados Unidos. Olhando agora para os ativos, né? Se você olhar para a indústria como um todo, não foi um ano fácil para a indústria de fundos. A gente acha que a gente performou melhor que a indústria, mas não foi fácil. Por quê? Vamos começar com os juros brasileiros. Nos juros brasileiros, o que acabou acontecendo foram diversas tendências. As pessoas focaram muito no político, principalmente na figura do presidente Lula, e perderam algumas grandes tendências. Que tendências foram essas? Os cortes do Banco Central e a subida de juros, a elevação dos juros longos nos Estados Unidos. A gente conseguiu se posicionar bem nessas tendências, mas a gente imagina que foi difícil para o investidor mediano se posicionar bem e separar o joio do trigo e o que realmente importava para os juros. Os juros tiveram a tendência de fechamento, que foi em parte cortada pela abertura de juros nos Estados Unidos. Olhando para a Bolsa, a gente teve um viés comprado na Bolsa o ano inteiro e que foi positivo para a gente, mas vamos reconhecer, grande parte do retorno da Bolsa foi no mês de novembro, agora no final do ano. Na maioria do ano foi difícil o Sharpe Ratio da Bolsa. Então tivemos retorno positivo, mas reconhecendo que foi um ativo difícil durante o ano e o retorno se concentrou em muito pouco tempo. Vou falar agora do real. As pessoas esperavam que com a subida de juros nos Estados Unidos o real na verdade se valorizasse. Foi um ativo muito difícil para o mercado como um todo. As pessoas na verdade usavam o real como hedge durante o ano todo. A gente quase não investiu no real, mas a gente reconhece o seguinte fator, não foi um ativo fácil. As pessoas esperavam que fosse para cima de R$ 5 com a subida de juros nos Estados Unidos, ele se valorizou, novamente causou dificuldades para o mercado esse ano. Vamos para os Estados Unidos, vamos olhar os Estados Unidos. Tá? O que aconteceu com os principais ativos? A principal dificuldade dos Estados Unidos para os gestores no mercado e para a gente também foi que a recessão não ocorreu. Então eu imaginava uma bolsa menos forte do que ela efetivamente se mostrou. E principalmente, o principal problema da bolsa americana é que o rally da bolsa americana começou exatamente na quebra dos bancos norte-americanos, principalmente do SVB, um dos principais bancos da costa oeste americana. O que aconteceu? A gente não participou desse rally. Tá? A gente tinha posições nas chamadas Mag 7, nas grandes empresas de tecnologia como Microsoft, mas a gente não participou na intensidade que a gente deveria ter participado e demorou um pouco mais para a gente reconhecer esse processo. Então fica aí um ponto de reflexão para a gente para o ano que vem. Quando a gente olha nos juros e moedas, embora o dólar teve momentos de apreciação e momentos de depreciação, a gente conseguiu investir bem no dólar. A gente pegou os movimentos do dólar bem, tá? A gente soube se redear nos momentos certos,
Juros também. Embora a gente não tenha se posicionado necessariamente para a abertura dos juros longos, a gente soube entender os momentos de abertura e fechamento de juros nos Estados Unidos. Não foram tendências fáceis para o gestor mediano, nem juros, nem moedas, mas nesses ativos a gente performou bem. Finalmente, indo para o petróleo, a gente teve dificuldade de entender a direção do petróleo no ano. A nossa estratégia de vender puts até que minimizou o fato de que a nossa visão direcional do ativo na primeira metade do ano foi equivocada. Na segunda metade do ano, a gente entendeu, principalmente depois da reunião recente do OPEC, que o ativo desvalorizaria e nós nos posicionamos corretamente para isso. Mas, novamente, não foi um ativo fácil. No resumo, né, de todas essas tendências, a gente dá pontos positivos para a gente no que a gente fez no Brasil, principalmente em juros. Tá? Na Bolsa, a gente daria um ponto neutro para a gente permaneceu comprado o ano inteiro e reconhece que o retorno foi muito concentrado no final do ano. Nos Estados Unidos, pontos negativos para a Bolsa e para a commodities, mas pontos positivos para os juros e para as moedas. Tá? Melhoramos a equipe, contratamos bem esse ano, tá? Revisamos série de processos, como sempre fazemos, né? Uma tentativa constante de melhoria de tudo que nós fazemos, para que a gente tenha capacidade de entregar a responsabilidade fiduciária que temos com vocês, investidores e parceiros. E para 2024 esperamos um bom ano para ativos de risco. Está tudo escrito na nossa carta de perspectivas, que é a Divina Comédia, que é de novembro. E nessa de dezembro, vai lá no blog da Quineia, tá? Vai no Instagram da Quineia, assina esse canal do YouTube, tá? Dá um like nesse vídeo se você gostou dele. Mas nessa carta de dezembro você vai ver todas essas reflexões consolidadas. Um feliz ano novo para todo mundo, um grande 2024 para todos nós e um grande abraço.